Olá, que a paz e o amor do Mestre Jesus habite aqui nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Começaremos com uma pequena história que está no livro de Respostas, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo A Solicitação do Senhor. O homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor, que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se compadeceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te a coragem, a fim de que possas receber o apoio divino. Antes que o emissário terminasse, o homem quase magoado interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado a ausência de medo em toda a minha vida? Sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. E essa pequena história ilustra o nosso tema de hoje. São palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Mas Jesus lhe disse logo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Essa afirmativa simples, à primeira vista, carrega um chamado poderoso à transformação interior, nossa coragem na jornada evolutiva. Ela nos convida a refletir: se Deus não nos deu medo, por que tantas vezes vivemos dominados por ele? E mais, como podemos despertar em nós essa fortaleza, esse amor e esse equilíbrio que nos conduzem à verdadeira coragem? O medo em si não é um erro, ele faz parte do instinto de preservação. No entanto, quando ele passa a dominar nossas escolhas, paralisando-nos diante da vida, ele deixa de ser proteção e se torna uma prisão. Quantas vezes deixamos de agir por medo? Medo de errar, de sofrer, de sermos rejeitados, de perder, de não sermos suficientes. Sob a ótica espírita, compreendemos que o medo excessivo nasce da falta de confiança em Deus, na vida, em nós mesmos, como espíritos imortais. A palavra coragem vem da origem do latim, cor, cordis, que significa coração. É uma potencialidade da alma, potencialidade de agir, isto é, ouvirmos a voz do nosso coração. Tantas e tantas vezes não ouvimos o que está latente em nós, não acreditamos em nós mesmos e achamos que não temos dom algum. Cada um de nós, filhos do Criador, feitos à imagem e semelhança do Pai, fomos criados com dom divino, seja ele trabalhar com algum ofício, escrever, falar, pintar, escutar, etc. Mas deixamos o nosso potencial de lado por medo de não acreditarmos em nós mesmos, por achar que o outro tem o dom e nós nenhum. Quando nos identificamos apenas com a matéria, com o corpo e com as circunstâncias passageiras, tudo parece ameaçador. Mas quando despertamos para a nossa natureza espiritual, percebemos que nada pode realmente nos destruir. Somos imortais, estamos em aprendizado, recebemos de Deus o espírito de fortaleza. Essa fortaleza não é ausência de dificuldade, mas capacidade de enfrentá-la. Ser forte não é nunca cair, sempre levantar. Todos nós já fomos crianças um dia e já passamos pelo aprendizado de aprender a andar. No início, as pernas da criança tremem, fraquejam e a criança cai. Mas logo em seguida levanta e continua a andar. Não tem medo, mas sim coragem de seguir aprendendo, caindo e levantando. Isso faz com que o tempo passe e o aprendizado da locomoção venha. Na doutrina espírita, entendemos que as provas e expiações fazem parte do nosso processo evolutivo. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, de aprimoramento moral. Coragem, portanto, não é algo que surge do nada. Ela é construída na vivência diária, nas pequenas decisões, nas atitudes silenciosas de resistência ao mal e de perseverança no bem. No versículo que falamos inicialmente, ou seja, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 27, Jesus, após a multiplicação dos pães,
disse aos discípulos para embarcarem e aguardarem do outro lado da margem, enquanto Jesus recolhesse para orar. O barco estava a uma certa distância, agitado pelas ondas e ventos que ocorriam. Certo ponto da noite, Jesus apareceu caminhando sobre as águas, e os discípulos aterrorizados diziam: "É um fantasma!" Jesus pediu para confiarem e não terem medo, e Pedro desconfiou. Jesus ordenou: "Vem!" E Pedro começou a caminhar sobre as águas. A certo ponto, afundou e gritou para Jesus lhe salvar. Jesus esticou a mão, segurou e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" E o que aconteceu ali? Pedro teve fé, mas permitiu que o medo fosse maior. E isso acontece conosco também. Em muitos momentos damos passos importantes na direção do bem, da transformação, da fé, mas diante das dificuldades, vacilamos. Essa passagem nos ensina que a coragem está diretamente ligada à confiança. Quando confiamos verdadeiramente, seguimos adiante, mesmo sem ver claramente o caminho. Mas não precisamos olhar apenas para os grandes personagens bíblicos. A coragem se manifesta diariamente nas pequenas e grandes atitudes das pessoas comuns. É coragem levantar-se todos os dias para trabalhar honestamente, mesmo diante das dificuldades. É coragem perdoar alguém que nos feriu profundamente. É coragem recomeçar após uma perda. É coragem lutar contra o vício. É coragem manter a fé em meio à dor. É coragem escolher o bem, mesmo quando ninguém está vendo. Pensemos em uma mãe ou um pai que enfrenta inúmeras dificuldades para cuidar de seus filhos. Pensemos em alguém que recebe um diagnóstico difícil e ainda assim mantém a esperança, mantém a serenidade. Essas são expressões vivas de coragem. E muitas vezes essas pessoas não se veem como corajosas, apenas seguem em frente, porque sabem que precisam continuar. O amor é essencial, porque a verdadeira coragem não nasce da imposição, da dureza ou da agressividade. Ela nasce do amor. Quem ama, enfrenta. Quem ama, persevera. Quem ama, supera. O amor nos dá sentido, nos dá direção. Ele nos fortalece diante das dificuldades. Quando amamos verdadeiramente a Deus, ao próximo, à vida, encontramos forças que nem sabíamos que possuíamos. Interessante não esquecermos que a coragem não é impulsividade, não é agir sem pensar, não é ausência de prudência. A coragem verdadeira é equilibrada, ela sabe esperar, sabe discernir, sabe agir no momento certo. Quantas vezes confundimos coragem com imprudência? Quantas vezes agimos de forma precipitada, achando que estamos sendo fortes, quando na verdade estamos apenas sendo dominados pela emoção? Talvez a maior forma de coragem seja a fé. Ter fé não é apenas acreditar, é confiar mesmo sem compreender totalmente. É seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto. É manter a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. A fé nos conecta com Deus. E quando estamos conectados com Ele, encontramos uma fonte inesgotável de força. Portanto, o versículo apresentado é um convite para abandonarmos o medo que nos paralisa e abraçarmos a coragem que nos transforma. Não se trata de não sentir medo, mas de não permitir que ele nos domine. Todos nós, em algum momento, nos sentimos inseguros, frágeis, hesitantes. Isso faz parte da nossa jornada. Mas dentro de cada um de nós existe uma centelha divina, uma força que vem de Deus. E essa força é maior do que qualquer medo. Portanto, possamos cultivar toda a coragem em nossos pensamentos, palavras e ações. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneçam entre nós. Graças a Deus.